Olá, hoje vamos continuar o estudo do livro do Apocalipse. Na aula passada eu dei uma pequena introdução sobre o livro e hoje vamos mais especificamente falar sobre o seu conteúdo, né? Os 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse, ele vai girar em torno do testemunho de João, o apóstolo, né, que recebeu as revelações. Então os 3 primeiros capítulos ele vai prestar testemunho de que aquelas coisas que ele recebeu, aquelas revelações, são verdadeiras. E também nesses 3 primeiros capítulos ele vai receber revelações de conselhos de Deus para os membros da igreja, né, os 7 ramos da igreja na Ásia. Bom, então nós começaremos com o capítulo 1 de Apocalipse. E logo no capítulo 1, já no versículo 12 e 13, ele retrata 7 castiçais e Jesus Cristo no centro. O que representam esses 7 castiçais? Esses 7 castiçais representavam as 7 igrejas de Jesus Cristo que haviam sobrevivido após a morte de Jesus Cristo e os apóstolos, e Jesus Cristo seria então o centro, né? E aí eu penso assim, o que representa, qual é a função do castiçal, né? O castiçal ele tem a função de propagar a luz, né? O castiçal ele não gera a luz, ele propaga a luz. E o que seria então essa luz que os castiçais iriam propagar? A luz de Cristo, seria o próprio Cristo. Lá em João, no capítulo 8, no versículo 12, ele faz referência disso. Ele diz assim: "E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Bom, então, esse simbolismo que João teve nessa visão do Apocalipse foi exatamente a visão das recomendações que o próprio Senhor estava dando a essas 7 unidades da igreja, né, que propagassem a verdade, que propagassem os ensinamentos do Cristo, né. Então é esse simbolismo que ele vê nessa revelação, nessa visão então dos 7 castiçais com Cristo no meio, né, no centro, né. Prosseguindo, nós vamos então agora já no capítulo 2, no versículo 14, e ele faz referência a um personagem chamado Balaão, né. Esse Balaão, ele era um tipo de profeta, um tipo de adivinho, né, e ele foi contratado pelo imperador, por Balaque, né, e a função dele era falar. Ele disse para Balaão: olha, vai lá e fala para esse povo que eles serão amaldiçoados se eles não seguirem as doutrinas que você vai ensinar. E então Balaão tenta desvirtuar o povo, tenta seduzir o povo ensinando doutrinas falsas, né? Mas Deus então, ele vai chamar a atenção de Balaão e falar: Balaão, não faça isso, porque isso é meu povo, não prejudique o meu povo. Balaão percebe que esse povo, os filhos de Israel, eram fiéis a Deus. Então o que ele faz? Ele vai tentar então disfarçadamente instigar aos homens judeus a participarem de festas idólatras, né? E ali praticarem imoralidades, né? Imoralidades sexuais. Por isso que o Apocalipse ele adverte sobre essa doutrina, né, que Balaão começa a introduzir entre o povo judeu. Vamos pensar assim: falar da doutrina de Balaão, ela pode representar tudo o que se opõe aos ensinamentos de Deus, né? Por exemplo, uma pessoa que ensina o Evangelho, que ensina as doutrinas do Evangelho em troca de prestígio, em troca de dinheiro, em troca de salários. Hoje nós temos muitos pregadores, não importa a religião, temos muitos pregadores que se dizem anunciadores da palavra e líderes ensinando as Escrituras em troca de um salário, né, em troca de benefícios, em troca de fama, em troca de prestígio social, né, e reconhecimento pessoal, né. E dessa forma então eles estão sempre buscando riquezas, buscando benefícios, buscando lucro através da pregação. Esse tipo de pessoa então, eles acabam corrompendo os caminhos do Senhor.
então a gente pode dizer que eles estão seguindo as doutrinas de Balaão, né? Balaão ensinava que as pessoas buscassem essas coisas para benefício próprio. Por isso é que ele faz referência que alguns membros da igreja estavam ainda seguindo as doutrinas de Balaão. Bom, aí vamos lá para o versículo 23. No versículo 23 existe uma referência e que ele fala sobre que o Senhor esquadrinha mentes e corações. O que significa isso, esquadrinhar mentes e corações? Lá no versículo 23 ele fala: e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha mentes e corações. Quando ele fala esse termo de esquadrinhar mentes e corações, ele está dizendo que Deus, que nosso Pai, conhece todas as coisas. Ele conhece todo o interior do homem, né? Ele conhece profundamente o homem e conhece nossas capacidades, conhece nossas fraquezas, ele conhece o nosso caráter, ele conhece as nossas emoções, né? Então por isso é que na hora que João recebe essa revelação, ele dá ênfase a isso, né? Dizendo que Deus, ele esquadrinha as nossas mentes e a nossa mente e o nosso coração. Ele está dizendo que Deus é conhecedor de cada um de nós, né? Ele sabe o que está passando conosco, né? Ele sabe as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas inseguranças, né? Ele está praticamente tranquilizando, né, aos membros da igreja de que Deus os conhecia profundamente. Bom, aí pulamos lá para o capítulo 3 já, no versículo 1, ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Bom, aqui ele dá um puxão de orelha aos membros da igreja em Sardes, né? E o que ele quer dizer isso, né? Quando ele fala que as pessoas vivem aparentemente, mas na verdade estão mortas, né? Bom, é só a gente pensar o seguinte, que muitas vezes nós, apesar desse discurso ser muito antigo, na verdade nós podemos perceber que ele é bem atual, né? Nós vivemos em uma sociedade onde uma pessoa ela pode estar materialmente bem e muitas vezes estar muito fraca, né? Espiritualmente, né? Ela pode estar desfrutando dos bens que a riqueza proporciona pelas suas conquistas nessa vida, mas por outro lado ela pode estar ferida espiritualmente, porque na verdade nós somos formados de espírito e de corpo, né? O espírito tem umas funções e o corpo, a pele, né, isso tem outras funções. Então, quando as pessoas começam a racionalizar muito as coisas, né, e ignorar aquilo que a ciência não responde, aquilo que a razão não responde, né, então ela se encontra então no momento em que ela se perde, porque os maiores entendedores, né, da ciência, eles já afirmam isso, que a ciência não explica tudo. E exatamente a hora que chega o momento em que a ciência não explica, é quando então a espiritualidade ela tem o seu momento mais forte, porque ela tem que trabalhar com a fé. E o que é a fé? É você acreditar em coisas que você não vê, mas você sabe que existe, né? Você sente que existe. Então é uma luta constante, é uma guerra constante do espírito com o nosso corpo, né? Porque ambos devem estar fortes, né? Há uma grande guerra onde cada um, e muitas vezes, quer tomar posições, né? E muitas vezes cedemos aos apetites do corpo, apesar do espírito nos informar que não, que isso não deve acontecer. E quando acontece isso, nós nos enfraquecemos, esquecendo de que o que inspira e conduz a nossa mente é o espírito, né? Nós não podemos, não conseguimos tocar as decisões de nossa mente. Nós não podemos tocar os sentimentos que sentimos, né? Nós podemos tocar o que é físico, mas o que é espírito não dá para tocar. E muitas pessoas elas se encontram assim, né? Elas estão vivas em físico, né? Fisicamente,
porém mortos espiritualmente, né? Daí resulta a depressão, resulta a imobilidade, o sentir-se incapaz, o sentir-se pequeno, né? O sentir-se inseguro, né? Onde provém as tristezas, vem o sofrimento, porque são coisas às quais nós não podemos tocar. Isso provém através da nossa consciência, através desse espírito, né? É através desse sentimento que nós sentimos. Nossa sociedade, ela vive de aparências o tempo inteiro, né? E procura racionalizar basicamente tudo, né? O que ocorre é que, ao fazer isso, a pessoa rejeita a espiritualidade e o físico acaba conduzindo suas vidas e fazendo delas pessoas frágeis, pessoas vulneráveis diante das coisas que a vida vai proporcionando, porque a vida é um constante proporcionar desafios, né? E nós temos que estar então preparados fisicamente, mas também espiritualmente. E aí é o que ele faz referência, ele está explicando para nós como que nós devemos ver a vida, né? Bom, daí nós vamos lá para o capítulo, ainda mesmo no capítulo 3, lá no versículo 7. Lá ele vai fazer referência a expressão a chave de Davi. Há uma referência lá em Isaías, no capítulo 22, no versículo 22, que ele fala assim: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então esse termo, a chave de Davi, se refere ao poder, se refere à autoridade, se refere à autonomia, ao direito de liderança, né? E essa chave de Davi, portanto, é o poder absoluto, né? Cuja vontade ela é manifestada em todas as coisas, tanto temporais como espirituais. Então essa chave de Davi, ela está diretamente ligada, diretamente relacionada ao poder absoluto que Jesus Cristo tem sobre todas as coisas, né? Bom, no capítulo 3 ainda, no versículo 12, ele vai fazer referência a uma expressão que ele vai dizer, aquele que vencer. Eu já expliquei em vídeos anteriores que antes de nascer nessa terra, nós pertencíamos a um outro estado, que era o estado em que nós éramos espíritos e vivíamos com Deus. Esse segundo estado é o nosso estado físico, então nós nascemos nessa terra e obtivemos esse físico. Então, quando ele fala aquele que vencer, ele está fazendo referência àquelas pessoas que chegarem até o final como vencedores dentro desses estados. Se nós nascemos aqui nessa terra é porque vencemos o nosso estado, a nossa pré-existência, né? Nosso estado espiritual. Alguns, infelizmente, não guardaram aquele primeiro estado e eles foram expulsos para essa terra juntamente com Satanás. Satanás não possui um corpo, ele nunca vai ter um corpo, né? Ele é espírito, porque ele foi expulso de lá, isso a gente vai ver mais posteriormente, com todos os seus anjos, né? Então muitas pessoas apoiaram Satanás e portanto vieram a essa terra sem esse direito de ter um corpo físico, né? Quando ele fala aquele que vencer, ele faz referência a essas pessoas. Lá no versículo 12 ele diz assim: o nome de Deus é Deus, né? Isso vamos dizer assim, que Deus é um nome e um título, né? Aí, escrever o nome de Deus sobre uma pessoa é o mesmo que identificá-la como um Deus. Se hoje nós nos ajoelhamos e oramos a Deus, por que nós devemos nos sentir próximos dele? Porque da mesma forma que nós somos hoje, Deus já foi um dia, ele passou por esses processos. Não estou me referindo a Jesus Cristo, estou me referindo a Deus, efetivamente, ao Pai de Jesus Cristo, né? Da mesma forma que Cristo nasceu nessa terra, Deus também passou, em algum momento, por um estado como esse que nós estamos passando. E da mesma forma que ele chegou a ser um Deus, nós podemos também um dia chegar a ser. É isso que ele está falando aqui nesse versículo, né? Dar à pessoa o nome de Deus é dar a ela. Cristo falava isso, né? No Novo Testamento, várias referências, ele fala isso, né? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E ele fala das promessas de recebermos tudo o que a Deus pertence. Então, quando nós vencermos esse segundo estado que nós estamos aqui, que é o estado físico, ele fala, aquele que vencer, então ele receberá
esse nome. Mas é interessante que lá em Salmo, no capítulo 82, os Salmos 82, ele vai fazer referência também a isso, né? Nos versículos 6 e 7. Eu disse, vós sois deuses. Ele fala aqui, vós sois deuses. Então é como se nós pensássemos que agora somos deuses em embrião. Estamos nos preparando para um dia ser deuses, né? Nos preparando para um dia ser criadores de mundo, como ele fez, né? Então é o que fala as Escrituras, não tem outras interpretações, está claro, é o que ele está falando, né? Então quando a gente ora, não podemos orar pensando que Deus é uma fumaça, um ser inexistente, não. Ele é um ser que nos conhece profundamente, conhece o nosso interior, porque ele já passou pelas coisas que nós estamos passando aqui. E essas pessoas então que vencerem, receberão essa herança, ou seja, a plenitude de Deus, né? A continuação de sua semente para todo sempre. Vamos continuar gerando seres, né? E como uma família eterna, né? Essa é a promessa. É um versículo com um conhecimento muito profundo que ele revela nesse momento aqui na Bíblia, né? Que é o capítulo 3, versículo 12. Bom, é isso. Hoje nós falamos sobre esses 3 capítulos, capítulos 1, 2 e 3, e espero que tenhamos discutido algumas nomenclaturas, né, algumas palavrinhas que são interessantes e que são importantes para entender esse início do Apocalipse, né? No próximo capítulo, o próximo vídeo, nós vamos já começar com o capítulo 4, que é onde nós vamos tratar diretamente sobre a visão do céu, né? Essa visão inicial do céu, né? Quando a terra ainda estava sendo criada. Então isso é o que vai retratar o capítulo 4. Por hoje é só.